Dos Salmos, Salmo 113, ouça com temor e tremor a palavra de Deus, que nos diz assim: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Oremos mais uma vez. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, da Tua vontade, do Teu desejo para o nosso coração, Pai. Um salmo que exalta o louvor ao Teu nome, aos Teus feitos, a quem o Senhor é, a tudo aquilo que o Senhor faz. Senhor Deus, fala ao nosso coração. Não simplesmente nos coloque dentro da cultura hebraica, mas que para hoje, Pai, nós assumemos a condição de adoradores do Senhor. Que o Senhor, Pai, fale ao coração do Teu povo, Deus. No lugar em que o Teu Evangelho ainda não é proclamado com fidelidade. Que o Senhor levante jovens, homens. Faça, Deus, com que a Tua palavra e a Tua vontade cheguem a toda criatura. Em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Muito bem, Salmo 113. Na introdução do nosso sermão, eu faço uma pergunta à igreja. O que você veio fazer aqui hoje? Exatamente, o que você veio fazer aqui hoje? Parece uma pergunta meio boba, meio jogada ao vento, mas certamente, todos nós saímos de casa com um propósito. Algum motivo pessoal nos trouxe à casa do Senhor. Alguns, como eu e os professores da Escola Bíblica Dominical, fomos obrigados a vir. A gente não tinha escolha. Ou a gente vinha ou a gente vinha. Todos os que servem na casa do Senhor precisam estar aqui, a não ser que aconteça algo improvável. A nossa presença aqui, ela é indiscutível. É necessário que nós estejamos aqui. Outros vêm para ouvir a palavra de Deus. É bonito isso, né? Eu vou à igreja. O que você vai fazer na igreja? Eu vou ouvir a palavra de Deus. Outros ainda vieram em busca de alguma resposta. Assim, será que o realejo vai me dizer o que eu preciso? Quem teve na EBD já pegou aí, hein? Será que para essa minha dúvida eu vou ter resposta no culto? Será que este sentimento que eu estou tendo lá no culto, quando lê a palavra, a pregação chegar, será que eu vou ter esta resposta? E aqueles que veio porque o marido ou a esposa obrigou. Falou, eu vou, você tem que ir também. E aí não tem jeito, a gente tem que estar junto, afinal, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Eu preciso acompanhar. Tem aqueles que, pasmem, vêm à igreja com a intenção de vender algo. Na época de Jequiti e Rinodê, eu lembro que certa vez, numa igreja que a gente estava à frente, encheu de gente, a gente ficou tudo feliz. Quando a gente descobriu, esse pessoal estava só querendo vender produto. Talvez você tenha vindo aqui porque o problema já ficou fora de controle. Você já não sabe mais o que fazer da vida. Então, eu vou à igreja. Vai que né? Custa nada, não machuca, não dói. O fato é que dificilmente, quando alguém é questionado o que você veio fazer à igreja hoje, a resposta é: eu vim adorar a Deus. A gente sempre esquece que o propósito de nós estarmos reunidos hoje, aqui no dia do Senhor, é adorar ao Todo-Poderoso. É assim que é o nosso culto. Você vai ver lá, culto de adoração, 11 horas, Chácara Maria Trindade. O nosso culto é culto de adoração. Não é um culto de resposta, não é um culto da palavra, apesar de a gente falar a palavra de Deus, mas não é só ouvir a palavra. Você ouve a palavra e necessariamente é necessário que algo mova em você. É necessário uma ação. E qual é essa ação? Adorar. A grande pergunta que vem logo depois: o que é adorar? Percebe que a coisa já ficou de tamanho absurdo dentro das igrejas
que muito provavelmente a gente não consiga definir o que é adorar. Adorar é cantar. A gente está adorando a Deus, louvando. Não, adorar a Deus é só ler a palavra. Não, adorar a Deus é orar. E tem que ser de joelho. E tem que ser virado lá para o leste, né? Para Meca. Não, para Israel. Percebe que a adoração já caiu no esquecimento? A gente já não sabe como adorar a Deus. Como é que você adora a Deus? Quando você está aqui agora ouvindo, como você está adorando a Deus neste momento? A gente vai responder tudo isso por meio do Salmo 113. A gente precisa entender de onde veio o Salmo 113. O Salmo 113 é um conjunto de salmos. E é muito belo, porque do 113 ao 118 são os salmos chamados de Salmos do Louvor Egípcio. Ó, Salmos do Louvor Egípcio. Cara, que doideira é essa? O louvor egípcio, eles são chamados também de Halel egípcio. Guardem essa palavrinha, Halel. Na verdade, guardem ela completa. Halelu. É isso, Halelu egípcio. Estes salmos, eles eram cantados em todas as festas relacionadas com a Páscoa. Então, a própria Páscoa, as festas das semanas e as festas dos tabernáculos. Todas as festas havia essa sequência. Era cantado, do Salmo 113 ao Salmo 118. Normalmente, o Salmo 113 e o 114 era entoado, era cantado no início das festas. E quando concluíam as festas, aí sim vinham os 115, 116, 117 e 118. Lá em Marcos 14, 26, quando Jesus sai do cenáculo com os seus discípulos, a Escritura diz que eles saem cantando hinos. Lembra que eles celebraram a Páscoa? Muito provavelmente, neste momento, o que ecoava pelas ruas de Jerusalém era o Salmo 113. Afinal de contas, era o preparativo das festas. Então, muito provavelmente, Jesus, os apóstolos, estavam cantando o Salmo 113 lá em Marcos 14, 26. Mas o que e como eu adoro ao Senhor? É isso que a gente vai ver, diante primeiro de uma convocação. Então, o primeiro ponto do nosso sermão, aliás, o tema do nosso sermão não podia ser diferente. Louve ao Senhor, ou louve o Senhor. Louve o Senhor. Primeiro ponto, e na verdade são só 2 pontos. O primeiro ponto é uma convocação ao louvor. O tema, louve ao Senhor. Primeiro ponto, uma convocação ao louvor. Essa convocação vai abranger do verso 1 ao verso 3. E talvez, lendo o texto, a primeira coisa que grite aos nossos olhos é a repetição exagerada do nome Senhor. Se você contar aí na sua Bíblia, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes o nome do Senhor é repetido. E se você realmente está atento à contagem, você vai me dizer que na sua Bíblia só tem 6 vezes o nome do Senhor. Você vai dizer, opa, tem coisa errada aí. De onde você tirou 2 nomes do Senhor aí, Ricardo? Você falou 8, mas aqui na minha Bíblia só tem 6. Lembra que eu falei para vocês gravarem a palavrinha do egípcio lá? Halelu. Pois é. O Salmo 113 começa e termina com a mesma palavra. Aleluia. Do jeito que eu falei aqui já deu para pegar, né? Halelu. O que é esta palavra grega? Halelu significa louve. Louve, é isso. Halelu, louve. Então lá, quando eu falei que o nome era Halelu egípcio, é louvores do Egito. Porque aqui são um conjunto de salmos que remetem à saída do Egito. Na verdade, a passagem do anjo do Senhor, a libertação do povo. O 114 é bem direto com relação a isso. Mas, Halelu, louve. E aí termina, IA. Calma, não é inteligência artificial. É YH. Como esse H virou um A, é uma longa história. Um dia a gente volta aqui na EBD em teontologia. O fato é que os homens que copiavam os originais perceberam que a língua estava morrendo. Então eles começam a adicionar as vogais, porque a língua hebraica ela é composta só de consoantes. Então precisava de colocar um nome para Deus. O nome de Deus já não era mais dito, tanto é que aí na sua escritura está Senhor. Mas se você reparar, você vai ver que este Senhor é Senhor com letras maiúsculas. Ou seja, lá na cópia original não está escrito Senhor, está escrito Iavé. E Iá seria uma contração do nome de Deus. Então, Halelu, louve,
Iavé. Então, por 6 vezes, repete de fato Senhor aí na sua escritura com letras maiúsculas e mais 2 vezes no começo e no fim. Então, aleluia, louve o Senhor, louve Iavé, depois vem Iavé, 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 Iavé e no final, louve Iavé. Está muito claro qual que é o tema deste salmo. Louve, louve, louve. Quem? Iavé, Iavé, Iavé. É uma repetição. Então eu somo aleluia, louve, Iavé. Muito legal. Anota aí. Todas as vezes que aparecer Senhor com letras maiúsculas, saiba que aí é o nome do próprio Deus. Na verdade, é o nome pelo qual o Senhor se apresentou a Moisés no Sinai. Lá em Êxodo 3,14. Moisés chegou, viu a sarça pegando fogo, mas o fogo não consumia a sarça, então ele vai. E aí Deus diz, você vai libertar o meu povo. E ele fala, mas eu vou em nome de quem? E aí ele diz, o eu sou te enviou. Este eu sou é o nome de Deus, Iavé. Portanto, 8 vezes nós temos o nome de Deus, logo no começo aí do Salmo, depois lá no final. Legal, Ricardo, mas não é de adoração que a gente está falando? Como é que eu adoro o Senhor? Aí nos 3 primeiros versos, todos eles vão começar da mesma maneira. Louve, louve, louve. Lembra? Aleluia, aleluia, aleluia. Estes verbos são o que no hebraico é chamado de verbos com intensificação. Vou explicar para vocês. Este verbo é um imperativo, tá? Sabe quando a mãe diz assim, ó, lava a louça agora? O lava é um imperativo. Obedece. Fica a dica aqui, tá? E arruma o quarto também é um imperativo, tá? Então, obedeça. A ideia, então, do hebraico de um verbo intensificado, né? Um imperativo com intensificação, eu posso usar como exemplo a palavra quebrou. Então, eu pego no hebraico lá a palavra quebrou, e se a terminação dela mudou, eu tenho que ler ela diferente. Já não é mais quebrou, ela teve uma modificação que intensificou. Então, despedaçou, estraçalhou, precisa ser algo muito. Os hebreus não tinham a ideia de superlativos, né? Grandíssimo, ilustríssimo, esse tipo de coisa. Então, normalmente, quando se quer dar ênfase em algo importante, repete-se. E normalmente repete-se 3 vezes. Lembra lá em Isaías 6? Santo, santo, santo é o Senhor. Aqui também nós temos algo parecido. Aleluia, aleluia, aleluia. É importante. A Escritura está dizendo, é um imperativo, adore. E adore por 3 vezes. Como então adorar a Deus? Adore com intensidade. Essa é a primeira aplicação do nosso sermão. Adore a Deus com intensidade. Mas não só com intensidade. Adore a Deus também bendizendo o seu nome. Olha lá no verso 2. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja, ou seja, diga bem do Senhor. Diga bem de Iavé. Essa é a ideia. Então nós temos uma intensificação e logo depois você continua adorando, bendizendo o nome de Deus. Aqui a coisa dá uma complicadinha, né? Como é que eu vou bendizer o nome de Iavé se eu não sei nem o nome de Iavé? Nós começamos o nosso culto sempre com um hino de chamada à adoração. Nós chamamos a igreja a adorar. Sempre os hinos, o primeiro hino, o primeiro louvor, sempre ele vai ser de chamado. Ei! É aquele grito, ei, presta atenção, para tudo. Agora é aqui, agora chegou o momento. A gente vai começar a semana fazendo a coisa mais importante da nossa vida. A gente vai adorar ao Senhor. Então nós sempre começamos. Logo depois vem uma leitura e uma oração de adoração. E vocês lembram das instruções que eu passo para vocês? Olha, nessa oração a gente não faz petições, a gente não agradece, a gente não elogia. Aliás, a gente elogia, mas a gente elogia só ao Senhor. É o que o Salmo está ensinando a gente. Bendiga o nome do Senhor. É necessário conhecer a Deus para bendizer o seu nome. Eu preciso saber quais são os atributos de Deus. Eu preciso saber quais obras Deus fez na vida dos meus irmãos do passado, na vida dos irmãos que estão presentes. A gente pode adorar ao Deus dizendo dos teus feitos. Puxa vida, quão bom é dizer que o povo de Israel estava preso entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó, e aí Deus vai com a tua mão poderosa e
abre o mar vermelho. E a gente pode orar desse jeito. Senhor Deus, no dia da calamidade, no dia ruim, no dia da morte, chegando, o Senhor foi e livrou o seu povo. Senhor, livra a mim também. Nós precisamos adorar a Deus com intensidade, nós precisamos adorar a Deus bendizendo o seu nome. Qual o tempo e qual a duração da sua oração de adoração? Quando nós fazemos uma oração de adoração que dura 30 segundos, isso não reflete a glória do Senhor. O Senhor é muito mais do que 30 segundos. Só que para você orar mais do que 30 segundos, enaltecendo e bendizendo o nome de Deus, você precisa conhecer esse Deus. Precisa saber dos seus atributos. Precisa saber que Ele é todo-poderoso. Precisa saber que Ele está em todos os lugares. Precisa saber que Ele conhece todas as coisas. Precisa saber que Ele não muda. Ele é eterno, Ele é amor, Ele é paz, Ele é benigno, Ele demora em se irar. Você precisa conhecer os atributos de Deus. É justiça, mas não só os atributos. Porque daí a gente acaba rápido também. A gente precisa saber o que Deus fez lá com os nossos irmãos, com a gente mesmo. A gente precisa, de fato, bendizer o nome de Deus. Grande, majestoso, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, conhece tudo, nada foge do seu controle, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O Senhor nos amou com um amor eterno, um amor que a gente não conhece, porque o amor que chega mais perto é o amor de mãe, e mesmo assim está muito longe, porque esse amor que o Senhor derramou sobre nós é um amor que entregou o próprio Filho, e assim a gente vai adorando e bendizendo ao Senhor. Tem dificuldade com isso? Salmos 145 até os 150. Na dúvida, pega qualquer um desses daí e pode orar o salmo. Quero fazer uma oração de adoração, mas ainda não estou nesse nível. Pega o Salmo 145 e ora ele. Pega o Salmo 146 e ora ele. Até o 150. Esses últimos salmos são salmos de adoração. Qualquer coisa volta para o 113 também. Mas quem deve fazer isso e por quanto tempo? O tema é louve ao Senhor. Louve ao Senhor com intensidade em primeiro lugar. Louve ao Senhor, bendizendo o seu nome. Mas quem deve louvar? O texto diz que são os servos. O verso 1 diz, os servos do Senhor devem adorá-lo. E o verso 2 diz que é para fazer isso agora e para sempre. Irmãos, olha que coisa bonita. Um dia a nossa missão acaba. Lembra que eu falei para vocês? Que quando você está com o ímpio é missão e quando você está com os irmãos é comunhão? Pois é, um dia essa missão acaba. Um dia a gente vai estar lá no céu, na glória. A gente não vai precisar evangelizar ninguém. Lá não tem ninguém precisando ouvir de Cristo. O Cristo vai estar com a gente. Um dia essa missão acaba. No novo céu e nova terra não vai ter dia de avanço, dia de evangelismo, não. Mas olha que belo. A adoração vai continuar no novo céu e na nova terra. Então, olha só, se a gente tem dificuldade em evangelizar aqui, a gente não pode ter dificuldade em adorar. Porque a adoração vai continuar por toda a eternidade. O livro de Apocalipse diz que todas as nações, lá, não sei aonde, mas lá na glória, em algum lugar, todas as nações virão ao trono adorar ao Deus Todo-Poderoso. Louve ao Senhor com intensidade, louve ao Senhor bendizendo o seu nome, louve o Senhor hoje e louve o Senhor por toda a eternidade. E em que lugar eu devo louvar ao Senhor? O verso 3 diz que é do nascimento do sol ao seu ocaso. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Ocaso aqui é pôr do sol. Então, desde onde o sol nasce até onde ele se põe, louvado seja o Senhor. Aí você vai dizer assim, já sei, é para louvar o Senhor 24 horas por dia. Não é isso que o texto está dizendo. Não é ideia de tempo. Quando a Escritura diz que é do nascer do sol até o pôr do sol, significa lugar. Está dizendo assim, onde quer que os raios do sol atinjam, louve o Senhor. Ou seja, a terra toda. O sol, ou melhor, a terra, né? Hoje a gente já sabe que é a terra. Enfim, a luz do sol atinge toda a terra. Em que lugar o Senhor deve ser louvado? Toda a terra. Toda a terra deve louvar o nome do Senhor. Salmo 117 diz assim, louvai ao Senhor, vós, todos os gentios, louvai-o, todos os povos. Todos os povos significa todas as terras, todos os povos. Legal.
Mas por qual motivo, então, eu devo louvar a Deus nessa intensidade? Por qual motivo eu devo bendizer o nome de Deus? Por qual motivo, por toda a eternidade e em todo lugar, eu devo louvar o nome de Deus? A gente vai para o segundo ponto do nosso sermão. Motivações para o louvor. Então, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. E quais as motivações que eu devo louvar ao Senhor? Agora a gente vai ter que falar duas palavrinhas feias aqui. Motivações para louvar o Senhor. Vai abranger dos versos 4 a 9. Mas entre os versos 4 e 5, nós vemos algo curioso. Nós vemos uma transcendência. Transcendência. Vou explicar. Calma. Isso que eu estou fazendo é o inverso, tá? O certo era primeiro eu dizer o verso e depois explicar. Mas como é que eu vou ler o verso com uma palavra dessa? Transcendência. Vocês não vão prestar atenção. Vocês vão ficar pensando em transcendência. Para as crianças aí que estão com as pranchetas, eu vou ajudar vocês principalmente. Pensa que todo mundo aqui ganhou 2 milhões de peças de Lego. Daquelas boas mesmo, que encaixa facinho, que sai facinho. É muito Lego, dá para você fazer muita coisa. E aí você decidiu construir uma cidade. E você fez uma cidade perfeita. Colocou ali o riozinho, colocou ali os prédios, os carros no trânsito, arvorezinha, cachorrinho. Fez uma cidade digna de uma metrópole. Só que você está fora deste lugar. Transcendência é essa a ideia. Você não participa daquela cidade. Você, apesar de ter criado a cidade, você está fora. As leis daquela cidade não se aplicam a você. Você é muito maior, muito grande. Você está completamente fora desta cidade. Isso é transcendência. Deus é maior que o universo. Os homens já tentaram e eles conseguiram. Os homens chegaram à barreira que limita o universo. Dali para frente eles sabem que é matéria escura, mas sabem que tem alguma coisa, mas não sabem o que é. E Deus é muito maior do que isso. Essa é a ideia de transcendência. Nós lemos na nossa liturgia o texto de Isaías 40. E eu vou ler de novo, apenas dos versos 15 a 18, para a gente medir o tamanho do nosso Deus. Olha só. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Ou seja, ele é tão grande que quando ele olha os impérios, Império Grego, Império Romano, Estados Unidos, Rússia, Ásia, quando ele olha tudo isso, ele vê um pingo de água. Mas aí o profeta fala, não. O pingo de água ainda é muito grande. E aí ele transforma o pingo de água num grão de pó na balança. Então Deus é tão grande, tão enorme, e o império que pra gente aqui é tão grande, tão enorme, Deus vê e fala, é um pó na balança. Você já colocou um pó na balança? Não muda nada. Mas aí o profeta Isaías, ele fala, não, um pó na balança ainda está muito grande. Ele olha para as ilhas e vê um pó. Então o que a gente vê que é muito grande, Deus olha como um pozinho de nada. Ainda assim, as ilhas sendo pó ainda é grande demais. E aí no verso 17 ele diz, todas as nações estão perante ele como coisa que não é nada. Aí o profeta fala, não é nada. E aí ele diz, ainda está muito grande. E aí ele diz que como o vácuo, ele as considera menos do que nada, como um vácuo. E aí vem a pergunta do verso 18. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Irmãos, comparar Deus com o quê? Comparar Deus com o quê? Vamos, vai ter que ser no gogó. Faltou pilha aqui. Aí. Muito bom, vamos lá. Comparar a Deus com o quê? Deus não cabe no universo. Na liturgia eu falei o porquê não ter imagens. Como eu vou fazer uma imagem de um Deus? Qualquer imagem que eu tentar fazer de Deus vai ser pequena. Eu vou estar diminuindo demais a glória de Deus. E aí entra uma outra palavrinha, também feia. A gente falou de transcendência, ou seja, é aquele que é maior do que aquilo que ele criou. É aquele que as regras do local em que ele criou não se aplicam a ele. E aí vem uma outra palavrinha que está lá no verso 6. O verso 6 diz assim, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Aqui a palavrinha feia é imanência.
Eita, Ricardo, é hoje, hein? Transcendência é aquele que está fora, que é maior do que tudo. Imanência, voltamos para o Lego. Você está lá com a sua cidade. Mas, de vez em quando, o gato passa lá na sua cidade e derruba uma casinha, a árvore cai, o cachorro passa balançando o rabo, e aí você vai lá com a sua mãozinha e coloca tudo no lugar. Isso é imanência. Transcendência é que é muito longe. E aí os filósofos vão dizer, Deus está tão longe que eu não posso adorar Ele, porque Ele está muito longe de mim. E aí vem a Escritura e diz que Ele se inclina. A ideia de se inclinar é essa, de chegar e consertar as coisas. Viver, mudar a nossa vida, transformar o meio em que nós vivemos. Isso é imanência. Mesmo Deus sendo perfeito, todo-poderoso, majestoso, único, ainda assim Deus escolhe estar perto de cada um dos seus e cuidar de cada detalhe da nossa vida, por mais que a gente não perceba isso. O verso 6 diz mais, ele diz que o Senhor se inclina. E aí talvez alguém pode pensar assim, é um sinal de submissão, tá vendo? Deus está se inclinando. Mas não! É justamente essa ideia de ser grande demais e o fato de sermos tão pequenos, é necessário que Ele chegue bem pertinho para ver os teus, cuidar com todo amor, como uma águia, colocar debaixo dos braços. Tem uma música das crianças que ilustra bem isso. É uma música que diz que o meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. E a música fala isso, repete várias vezes. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Transcendência é o Deus grandão, que é pequenininho, que cabe dentro de um coração pequenininho. Imanência, é belo isso. O Todo-Poderoso, então, resolve morar no seu coração. Este Deus que dizem que está tão distante, tão perfeito, tão ausente, na verdade ele escolheu morar no seu coração. Mas ainda há mais motivos para louvarmos o nome de Deus. Nós devemos louvar o nome de Deus, as motivações, pela sua transcendência, porque Ele é grande, pela sua imanência, porque mesmo sendo grande, ainda assim Ele participa da nossa vida, mas também porque Ele reverte situações. É que é bom demais. Ele reverte situações difíceis. Olha lá o verso 7 e 8. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. No verso 7, então, nós temos duas figuras aqui, o desvalido e do necessitado. Ambas as figuras têm a mesma características. Todas elas remetem a alguém que não tem condições mínimas de ter o básico. Então, tanto o desvalido quanto o necessitado, eles não têm condições do básico. Falta para eles o arroz com feijão. Falta para eles a força para levantar do lugar. Falta para eles o básico que é extremamente necessário. O que muda entre o desvalido é o lugar em que eles estão. Ambos estão na pior, mas do pó ainda tem certa condição. A palavra monturo significa lixo, é essa a ideia. Então, vamos pensar aqui que um jovem que perdeu tudo. Um jovem começou cedo, começou a trabalhar lá com seus 16 anos, com 20 anos se endividou, casou, descasou, a vida perdeu tudo. Esse rapaz está no pó. A ideia de chão. Mas esse rapaz ainda é novo, ele tem 20 anos. Ainda há a possibilidade de ele se reerguer, de arrumar outro emprego, de estudar, enfim, de refazer a família. É possível, é algo que ainda dá, é no chão, ele está no pó, mas está no chão. Agora, vamos complicar isso? Pensa que não é um jovem de 20 anos que perdeu tudo. Vamos pensar que é um senhor de 78 anos. E nas mesmas condições, perdeu o emprego, perdeu a família, ficou doente. E o negócio já é um pouco bem mais complicado. O senhor de 78 anos já não tem a mesma força, já não tem a mesma rapidez. Para ele já deu. Essa é a ideia de monturo, de estar no lixo. E olha só, a tradução aqui ela ainda foi boazinha. A tradução literal do negócio é estrume. É a pessoa estar em meio ao estrume. Olha quão horrível seria esta pessoa vivendo nessas condições.
Do pó e do monte de estrume, Deus levanta o desvalido e o necessitado. O texto diz que Deus faz essas coisas. Talvez o texto que mais exemplifique esta verdade da Escritura está lá em 2 Samuel 9, de 7 a 8. Eu vou ler e aí eu explico para vocês. 2 Samuel 9, de 7 a 8. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Deus reverte situações difíceis. A ideia aqui é Mefibosete, filho de Jonatas. Saul, então, é morto, acontece toda uma guerra, Jonatas também é morto, mas Jonatas tinha um filho, Mefibosete. Mefibosete, durante a fuga, no meio da guerra, ele cai no chão e ele precisa ter os pés amputados. Quando Davi chama os da casa de Saul para perguntar: existe mais alguém da casa de Saul para que eu possa favorecer? Levando em consideração o amor que eu tinha por Jonatas, ele fala: tem Mefibosete. Mefibosete seria aquele que estaria no chão, estaria no pó, estaria no estrume. Olha só, o rapaz não tinha os pés. Ele era filho do rei. E neste momento, o rei já morto, destronado, agora Davi no poder, e ele se lembra de Mefibosete. Ergue do pó, tira do estrume. Aqui a gente vê o verso 8 acontecendo de verdade. Para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Davi chama Mefibosete para comer com ele. Tudo a janta, tudo o café. Olha só, Mefibosete, alguém que estaria no pó, no estrume, agora está ao lado do rei, comendo da mesa dos príncipes. Mas o Senhor Deus não reverte só situações difíceis. O Senhor Deus também reverte situações impossíveis. Tanto o jovem que perde tudo, quanto o Senhor, em alguma medida, se um anjo aparecer na vida dessas pessoas, ainda há possibilidade. É algo possível. O 9 diz: interessante, faz com que a mulher estéril viva em família. Não tem o que fazer com uma mulher estéril. Não tem o que a gente fazer, é algo impossível reverter. O salmista, então, coloca no verso 9 o que era o terror, tanto das mulheres quanto dos homens do Antigo Testamento. Lá em Gênesis 30, verso 1, nós vemos o grito de Raquel para Jacó: dê-me filhos, senão morrerei. Olha só que desespero dessa mulher. Eu preciso de filhos, a minha irmã está tendo um filho atrás do outro. Eu preciso de filhos, me dê filhos, senão eu morrerei. Raquel grita então ao seu marido Jacó, e nesse desespero de ter filho, ele começa a dar serva para Jacó. Jacó deita com as servas, e aí a irmã fica com inveja também, e uma coisa vai se transformando. Mas enfim, a gente está falando de algo impossível de se reverter. A esterilidade é algo que até hoje é muito difícil. Raros são os casos em que mulheres estéreis voltam à possibilidade de terem filhos. Nós precisamos lembrar que o que é impossível para os homens, para Deus é possível. Para Deus sempre é possível. E mais uma vez eu trago a imagem em memória de vocês, a fuga do povo do Egito. O povo cai a 10ª praga, mata o filho de todos os soldados. O povo de Israel sai carregando o ouro, carregando os bens, sai por cima, sem ninguém fazer nada. Logo depois o faraó então diz: vai e pega todo mundo. E nesse vai e pega todo mundo, eles já tinham alcançado o Mar Vermelho. E aí o povo de Deus, quase 2 milhões de pessoas, está aglomerado em frente ao Mar Vermelho, e por detrás deles vem o exército de faraó, com sangue no olho, doido da vida. Pensa só, alguém tirou o seu filho. E aquele que tirou o seu filho, não só tirou o seu filho, também levou os seus bens. Está saindo da sua terra, levando tudo o que você tinha, levou os seus filhos, levou o seu tesouro. Você quer pegar esse cara e quer esganar ele, e vem o exército com esse sangue no olho. E aí Deus vira para Moisés e diz uma das frases mais belas de toda a Escritura. Êxodo 14, 15 e 16. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim?
dize aos filhos de Israel que marchem. Moisés, quem mandou esse povo parar, Moisés? Eu não pedi para vocês saírem. Aliás, eu não ordenei que vocês saírem. Verso 16. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão, abre o mar, divide-o, para os filhos de Israel passarem pelo meio do mar em seco. O Senhor Deus, Ele não só reverte situações difíceis, mas Ele também reverte situações impossíveis. Para a gente concluir o nosso sermão, hoje nós vimos que nós somos convocados a louvar a Deus. É um imperativo, louve a Deus. Mas não é só um imperativo, não é um louvor de qualquer jeito, não é grande, é o Senhor, não, é grande, é o Senhor, é com alegria, aleluia, louve ao Senhor com intensidade, louve ao Senhor bendizendo o teu nome, louve ao Senhor por toda a eternidade, louve ao Senhor em todo lugar. Nós vimos também que a motivação para louvar a Deus é porque, mesmo Deus sendo tão grande, ainda assim Ele mora no seu coração, que é tão pequenininho. Ainda assim Ele escolheu morar no teu coração. Nós vimos também que devemos louvar a Deus, porque além de cuidar de cada detalhe da nossa existência, Ele reverte situações difíceis. Mas não só isso, Ele reverte situações impossíveis. Queria fazer 2 aplicações para a nossa vida. E 2 aplicações muito práticas. Nós devemos ter aí mais 2, 3 salmos, e vai ser assim, salmo de louvor, de boa, né? Dá para a gente caminhar bem. Mas logo depois a gente vai entrar numa sequência de Malaquias e 1 João. Malaquias vai estar relatando justamente o culto relaxado, o culto de qualquer jeito. Vai ser aquele que vai adorar a Deus e vai com todas aquelas motivações. Eu vou para fazer um monte de coisa, menos adorar o Senhor. E aí vai ter o remédio. Depois, um domingo Malaquias, no outro domingo 1 João. Aí a gente vê, né? Filhinhos, aí a coisa muda um pouco. Então, vai ser um morde e assopra aí. Até lá, vamos se acostumar a louvar o nome do Senhor do jeito que Ele merece. Vamos, desde agora, notar como está a nossa adoração diante do Deus Todo-Poderoso. Você está vindo à igreja buscar exatamente o quê? Nestes 35, 45 minutos que vocês ficam ouvindo a exposição da palavra, em que vocês estão preocupados? Qual é a sua preocupação? O que você está fazendo neste momento agora? E é agora mesmo. Você está louvando a Deus neste momento? Foi esse o objetivo de você ter saído da tua casa? Reflita verdadeiramente o que você vem fazer aqui, domingo após domingo. Louve ao Senhor com intensidade. Qualquer coisa diferente disso é fogo estranho. E sabe, lá no Antigo Testamento, Deus resolvia isso mandando fumaça. Já acabava. Nadab e Abiú entrou lá oferecendo qualquer louvor, já era. Acabou. Não vai me adorar assim, não. Você vai me adorar do jeito que eu devo ser adorado. A gente já aprendeu como devemos adorar a Deus. Devemos adorar a Deus de toda a força, de todo o coração, de toda a vontade, de todo entendimento. Eu não posso adorar aquele que tem o poder de me mandar para o céu e para o inferno de qualquer jeito. Eu preciso adorar a Deus, a beleza da tua santidade. Louve a Deus, se prepare para adorar a Deus. Não trate o domingo como qualquer dia da semana. Chegou no sábado ali, 8, 9 horas, já vai relaxando o coração, bota todo mundo para dormir, acorda cedo, toma um café com a sua família, faz um culto ali rapidinho. Não faz isso ser pesado, porque, lembra, quem participou da IBD, a gente ensina os nossos filhos quando a gente não está ensinando. Então, se a gente acorda correndo, pressa, toma banho, pega... O que seu filho está entendendo? É um dia qualquer, porque para ir para a escola é assim também. Não faça isso com o dia do Senhor. Não faça isso com o dia do Senhor. Trate a Deus como Deus. Segunda aplicação, isso tem muito a ver, e eu procurei trazer isso para vocês. A ideia do texto sempre nunca muda. Qualquer pregação que você ouvir, vai ser tudo isso que eu acabei de dizer para vocês. As aplicações mudam de igreja para igreja. Eu quero aplicar para vocês que uma das motivações de adorar a Deus é porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E a pergunta que eu faço para vocês é: certamente todos nós aqui temos causas impossíveis.
Todos nós temos alguma deficiência diante de Deus em que nós já estamos considerando isso impossível. Você crê que Deus é o Deus do impossível? Que Ele de fato tira do pó, tira do estrume, que traz gravidez a estéril? Isso é uma verdade na sua vida? Os nossos dilemas são os mais variados, sejam financeiros, profissionais, emocionais, eclesiásticos. Talvez o nosso problema seja com a igreja. A gente falou disso na EBD hoje. Talvez o nosso problema não seja nem com Deus, nem com Jesus, nem com a salvação. Eu não gosto é de igreja. A gente tem essas coisas. Talvez alguma coisa relacionada à nossa salvação, aquele a quem nós amamos. Talvez o nosso problema seja a nossa saúde, seja o casamento, brigas. E às vezes você já fala assim, desisto, não dá, isso aqui já foi. E o salmista, o que Deus está dizendo para nós hoje é que Deus se inclina e muda a nossa vida. Ele faz milagre. Essa ideia de que o presbiteriano não acredita na ação do Espírito Santo é mentira. A gente crê e crê de verdade. A gente crê que o Espírito Santo vai visitar cada um na sua necessidade. Mas sabe qual é o problema? Deus não vai fazer um milagre na sua vida para você continuar sendo a mesma pessoa. Não adianta pedir para Deus mudar a sua vida para você continuar assistindo Netflix, continuar... Enfim, as coisas que nos afastam do Senhor. Os milagres de Deus sempre têm propósitos. Pega a Escritura, pega qualquer milagre. Vê se depois do milagre algo não aconteceu, uma vida não foi transformada, um coração não foi transformado, quebrantado. Sempre os milagres de Deus vêm com propósitos. Irmãos, consagrem a sua causa impossível ao Senhor. Consagre a sua causa impossível ao Senhor. Adore ao Senhor, colocando a sua causa nos planos do reino dele. Eu vou explicar para vocês. De nada adianta você pedir para Deus converter o seu filho se você não dizer ou não disser como Ana fez. Senhor Deus, se o Senhor me der um filho, este filho será seu. Então, quando você orar pela conversão do seu filho, ore desse jeito. Senhor, converte esse miserável filho de Belial, converte esse menino, mas coloca ele para servir na tua casa. Esteja fazendo qualquer coisa. Vai varrer um chão, vai tirar um pó, vai tocar os que têm dons e talentos. Mas, Senhor, converte esse menino para a tua glória. Não é para o meu coração ficar feliz, para eu descansar. Agora está tudo certo dentro de casa. Não. Consagre a sua causa impossível para o reino de Deus. Ele vai usar o seu filho para a honra e glória dele. Foi assim com Ana. As coisas se repetem na nossa vida. A gente precisa pegar o código. A gente precisa entender o que a Escritura está dizendo. Senhor Deus, tira de mim o desânimo. Para quê? Para eu ter mais coragem, para não fazer nada. Não, Senhor, tira de mim esse desânimo do meu coração. Me ajuda a estar na tua casa, a louvar o Senhor com intensidade, bendizendo o teu nome, a ler a tua Escritura, a ensinar os irmãos a discipular, a fazer visita. Tira o desânimo da minha vida para eu me levantar e não para eu sair da cama e sentar no sofá. O Deus é o Deus dos impossíveis, mas a gente precisa dar objetivo para essas coisas. A gente precisa colocar a nossa causa impossível no reino de Deus. Senhor, cura minha mãe, cura o meu irmão, cura minha sogra, cura os meus sobrinhos, mas faça tudo isso com propósito. E usa, Pai, todas essas pessoas para a obra do teu Filho. É necessário que nós entendamos a mecânica da oração. Deus não vai fazer um milagre para você continuar sendo um molão. Não adianta. O milagre tem que vir para mudar a nossa vida. Tirar do pó, tirar do estrume. Fazer a estéril ter 7 filhos. Nós precisamos crer nessa verdade. Às vezes o que falta para a gente é que a gente não crê que a nossa fé move montanhas. A gente não crê que o nosso Deus é o Deus do impossível. E sabe qual é a prova disso? É que muitas vezes a nossa causa impossível já está tomando mais tempo do que o próprio Deus que pode resolver a nossa causa impossível. A gente já está gastando tanto tempo indo atrás de tratamento, tanto tempo fazendo busca na internet, tanto tempo procurando coach, procurando tudo para resolver o nosso problema. O nosso problema já ocupou tanto espaço na nossa vida que já não tem mais lugar para o único que pode resolver a causa impossível. Então dê prioridade. Coloque a sua situação impossível debaixo do governo do Deus soberano. Louve ao Senhor, porque Ele é grande.
Aliás, ele é grande, ele é enorme. Mas ele chega até a mim e chega até você. Louve a Deus porque ele levanta do pó e do lixo o necessitado. Louve a Deus porque ele reverte até mesmo a causa impossível. Calvino, comentando este salmo, ele vai dizer que somente os fiéis conseguem reconhecer a mão divina agindo em sua vida, ao ponto de incansavelmente louvar ao Senhor. Olha só o que João Calvino diz. Ele leu o Salmo 113, ele percebeu a mesma coisa que talvez você tenha percebido, e ele está dizendo o seguinte: somente os fiéis conseguem reconhecer a mão divina agindo em sua vida ao ponto de incansavelmente louvar ao Senhor. E aqui duas aplicações. Primeiro, os que já se entregaram a Cristo. Para vocês, saibam que o impossível, seja lá o que de impossível está na sua vida, o impossível já foi realizado em sua vida. O texto de Efésios 2 vai dizer que o Senhor Jesus nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e nossos pecados. Quando a gente estava no pó, quando a gente estava no estrume, ali Cristo Jesus pegou e nos deu vida, e vida em abundância, e vida eterna. Nós éramos escravos do pecado, nós pecávamos e gostávamos e repetíamos e queríamos fazer de novo. E desta condição, do meio do estrume, o Senhor Jesus vem e nos tira da escravidão, nos tira da morte. Deste impossível, o Senhor Jesus, pelo seu grande amor com que nos amou, nos libertou, nos livrou. Já nos ressuscitou e já nos fez assentar ao lado dos príncipes. A gente viu na EBD aqui, Romanos 8, né? Já feito, glorificou, passado, já está tudo certo. A você que ainda não se entregou a Cristo, está na dúvida, não sei se é isso. Talvez você esteja de fato distante de tudo isso que eu disse. Mas, meu Deus, eu nem estava lá no Egito, o Mar Vermelho, eu não sei nem onde fica. Bateu o cajado, abriu. Talvez você esteja distante, transcendente, imanente. Que doideira é essa? Talvez você esteja... Isso não é comigo, isso não é comigo. Talvez você esteja muito distante de todos esses pontos que foram ditos aqui hoje. Talvez te falta ser fiel. Te falta crer de verdade em alguma coisa. A gente só executa as coisas na nossa vida quando a gente crê. Dificilmente a gente entra numa briga para perder. Dificilmente a gente entra numa dívida para não pagar. E aqui eu estou falando de alguém sincero, tá? Talvez o que falte é ser fiel. Talvez o que falte seja louvar a Deus. Louvar a Deus com intensidade, louvar a Deus bendizendo o nome dEle, bendizer o nome dEle por toda a eternidade. Talvez o que falte a você é crer que Cristo, de fato, mora no coração. Tudo isso talvez. Agora, se você não vê a obra divina agindo na sua vida, o que certamente falta em você é o amor de Cristo. Não da parte de Cristo, da sua parte para com Ele. Sabe quando a gente, lá na 5ª série, gosta de uma menina e fala assim, eu estou namorando com fulana. Ela não sabe ainda, mas eu já estou namorando com ela. É essa a ideia. Cristo já te amou, já te converteu, já está lá em Romanos 8, os que chamou, predestinou, os que predestinou, glorificou, justificou. Tá tudo certo, porque a gente ainda não sabe. O que falta, então? Falta louvar a Deus com intensidade, falta louvar a Deus em todo tempo, falta louvar a Deus em todo lugar, falta louvar a Deus porque Ele é transcendente, é imanente, é grande, vem morar no meu coração. Falta louvar a Deus porque Ele muda a nossa vida, seja a situação difícil, seja a situação impossível. Talvez o que falte seja exatamente o que Calvino comenta. Talvez falta a fidelidade e o louvor. A grande lição deste salmo é aleluia. Louve ao Senhor, ame ao Senhor. Quando você louva ao Senhor, naturalmente as coisas vão acontecendo. Porque bem dizer o nome de Deus
é muito bom. Vamos ficar de pé, a gente encerrar o nosso sermão. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós engrandecemos, exaltamos